não sei se foi o mais novo dos candidatos à Câmara do Porto, acha que o facto de não ter tanta experiência de vida como os seus opositores e mesmo autárquica pode prejudicá-lo nas urnas? Acho que não. Acho que é uma vantagem para a cidade ter novas energias na Câmara Municipal. E acho que, pronto, há muitos anos que também tenho estado, pelo menos há 10 anos, nas lutas da cidade, e é a partir da cumplicidade que se foi fazendo entre várias gerações, entre ativistas do Bloco e ativistas que não são do Bloco, que se foram cruzando nestas lutas da cidade, que se fez e que se constituiu esta lista. E, portanto, acho que é uma lista rica, porque é intergeracional, tem um conjunto dessas experiências e pode trazer uma nova energia para a cidade. E nestas eleições penso que o grande problema é quem tem vícios e a experiência e passado autárquico a mais, e não quem os tem a menos. Quais são os 3 primeiros projetos que vão mexer consigo à frente da Câmara? O que é prioritário? A autarquia deve requalificar, reabilitar as casas que tem no centro da cidade, dezenas de casas no centro da cidade, e disponibilizá-las a preços acessíveis numa bolsa de arrendamento. Deve requalificar as casas e reabilitar as casas que são de proprietários privados, tomando posse dessas casas, recuperando, alugando-as a preços sociais e devolvendo-as aos proprietários quando tiver recuperado o que investiu, quando tiver recuperado pelas rendas o que investiu para reabilitar essas casas. E entendemos que deve ser consignado 25 milhões de euros por ano para a reabilitação urbana que venham do IMI. A cidade recolhe 40 milhões em IMI, recolheu ano passado cerca de 40 milhões em IMI, pelo menos 25 milhões deveriam ser devolvidos à cidade sob a forma de reabilitação urbana. E essa é a primeira prioridade, para repovoar a cidade, para trazer jovens para o centro e para estancar, combater e inverter o declínio a que esta governação do PSD e do CDS condenou a cidade de 20 mil pessoas que abandonaram a cidade do Porto nos últimos 10 anos. E o segundo projeto? Uma segunda prioridade seria a resposta à crise social. A cidade mobilizou-se contra a austeridade, ocupou as ruas e as praças contra o empobrecimento e contra o golpe de Estado financeiro, reivindicando mais democracia. Era nessa altura que todas as vozes do Porto teriam feito falta. Nós precisamos de uma autarquia capaz de responder à crise social, no avesso da austeridade. Isso passa por suspender cortes de água e luz em situação de carências, parar os despejos, baixar as rendas municipais, permitindo que se desconte o que os doentes crónicos gastam em medicamentos do valor das rendas, garantindo um pequeno almoço gratuito para as crianças nas escolas, como é feito noutras autarquias aqui ao lado, criando um plano de erradicação da pobreza e de combate às desigualdades e aplicando aquilo que a autarquia recolhe em derrame, que é o imposto sobre os lucros das empresas, o imposto municipal sobre o lucro das empresas, aplicar uma parte significativa dessa verba no apoio à atividade económica local, à reabilitação de velhas profissões, a projetos que existam para a criação de emprego, à economia social, ao apoio às várias profissões do apoio social que são precisas nesta altura. E, portanto, responder à crise social seria também uma prioridade de uma autarquia que quisesse enfrentar os problemas que a cidade tem. A outra de que nos falou seria devolver o Rivoli à cidade? Seria criar uma cidade cosmopolita e que acolhesse a diversidade. E uma das ferramentas de uma cidade cosmopolita e capaz de acolher todo o ruído e os sentidos e a criatividade do mundo é ter uma política cultural que tenha âncoras. O Rivoli é uma âncora indispensável de uma política cultural à escala municipal. E numa cidade que produz cinema, que tem 13 escolas de teatro, que tem uma resistência cotidiana tão forte, que está na origem do próprio cinema, que viu aqui tantos espetáculos de novo circo, que tem uma força cultural tão grande e uma identidade tão forte, ter uma política cultural que dote os agentes da cidade de um espaço onde possam trabalhar e onde possam mostrar o que fazem e onde se possa acolher o que se produz no mundo, seria certamente uma medida muito importante para o Porto, até como símbolo da devolução dos equipamentos públicos à cidade. Não apenas o Rivoli, mas o Bolhão, que está no estado de degradação que se conhece,
ou o Palácio de Cristal, que está sob ameaça de ser concessionado a privados, porque há duas candidaturas que o propõem. Nós achamos que a Câmara deve dar o exemplo de ser uma autarquia sem precários, sem precariedade. Ou seja, que deve-se garantir que na Câmara Municipal não existe gente contratada com falso recibo verde, como aconteceu tantas vezes nas áreas de enriquecimento curricular, que são responsabilidade da autarquia. Não deve haver gente contratada por empresas de trabalho temporário, com contratos a prazo para funções permanentes. E, portanto, a autarquia deve começar por, na sua própria casa, dar o exemplo e combater a precariedade. E também deve assegurar que em todos os contratos que faz, com uma empresa, com os fornecedores, em todas as empresas com quem contratualiza na cidade, deve exigir uma garantia que é condição da Câmara poder estabelecer esses contratos com elas, que é a garantia de que essas empresas não utilizam, não usam o trabalho precário, nem recorrem à precariedade dos seus trabalhadores. Isso seria um bom contributo para a autarquia, para uma autarquia combater a precariedade dentro de si e na cidade, porque a precariedade é hoje, infelizmente, a condição da nossa geração e é um abuso sobre as nossas vidas. A precariedade é um abuso que nos limita a nossa vida e que em muitos aspectos nos subtrai direitos e rendimento.